Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância, né, do momento de abrir a empresa. Acontece coisas assim tão absurdas, às vezes, no momento de abrir a empresa, que eu acho que merece a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Eu considero que tem alguns pontos que são fundamentais na hora de abrir empresa. Eu vou falar aqui uns 5 ou 6 deles. Eu vou falar de alguns agora que eu acho essencial para o momento de abrir empresa, né? O primeiro deles, né, é você ter claramente o objetivo social da empresa. Então, o que você vai vender? Ou que tipo de serviço você vai prestar? Então, você precisa saber isso com clareza. Às vezes tem situações aqui que a gente recebe o cliente, abre a empresa para ele, vê claramente o objetivo social dele, aí passa lá 2, 3 semanas, o processo está tramitando lá na junta, aí ele chega e fala assim: Heron, eu gostaria de aproveitar também e colocar essa prestação de serviço aqui. Que minha mulher quer fazer isso também, ou colocar aí a venda de um comércio, um e-commerce, não, porque meu filho também trabalha. Ora, o contrato muitas vezes já está lá na junta comercial, tramitando lá, sendo registrado. Aí ele teve uma ideia e quer adequar isso. Então assim, quando você vai abrir um negócio, você precisa saber muito bem o que você vai fazer, né? Não pode, dali 15 dias, você mudou de ideia. Pode, mas isso já vai causar um impacto, um custo financeiro. De repente o contrato já foi registrado, você vai ter que fazer uma primeira alteração quando você acabou de abrir a empresa. Então é muito importante saber claramente o que você pretende fazer, que tipo de serviço você quer prestar, que tipo de produto você quer comercializar, né? Ou produzir, se for uma pequena fábrica, uma indústria, seja lá a atividade que for. Mas é importante você saber o que você vai fazer com clareza, né? Isso tem efeitos societários, tributários, né? Então, até do endereço, de repente você tem uma atividade que naquele endereço que você alugou o imóvel não pode ser desenvolvida, né? Então é importante, na hora, definir com clareza aquilo que você quer fazer. É a sua estratégia de negócio, você tem que pensar nisso, né? Tá bom? Bom, então assim, outro item é quanto ao endereço. Você precisa saber claramente que no endereço do imóvel que você está colocando como sede, a atividade que você quer pode ser desenvolvida, você tem que ter certeza disso, né? Então, dependendo da cidade que você esteja, o zoneamento da cidade, ele permite uma atividade, não permite outra, ou às vezes ele é puramente residencial, não vai permitir nada. E é outra situação também que a gente vê aqui, a pessoa chega com um contrato de locação já assinado, 3, 4, 5 anos, e aí descobre que aquela atividade que ele quer não pode ser exercida naquele endereço. Olha só a situação. Então, tem que pegar, no momento que você vai definir o local, tem que ter muito claro, está convicto de que aquele endereço permite aquela atividade, ser desenvolvida aquela atividade. Então, nós temos aqui um departamento que cuida disso. Então, como é que você vai alugar um imóvel sem ter a convicção de que a sua atividade pode ser exercida naquele endereço? São situações delicadíssimas, porque depois que você assina o contrato de locação, como é que você vai dizer lá, não posso abrir agora, nesse endereço? Já tivemos casos aqui, são casos que causam um transtorno terrível, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, para nós que ficamos vendo o sofrimento aqui da pessoa que quer começar a trabalhar e não pode. Então assim, você só pode assinar um contrato de locação do imóvel tendo convicções, tendo certeza de que aquela atividade pode ser exercida naquele endereço. Então tem profissionais que cuidam desse assunto. E é importante você pesquisar antes, né? Nós fazemos esse trabalho. Você não vai alocar um imóvel sem ter certeza de que você pode fazer naquele endereço. Ok? Bom, uma outra questão é quanto ao capital.
É importante quando você vai estruturar o negócio, você saber exatamente os custos que você vai ter, né? De dar uma reforma num imóvel, de colocar equipamentos lá dentro, né? Toda a parte de informática, estoque. Precisa ter claramente o valor, qual é o valor do investimento necessário para você iniciar o negócio. E muitas vezes também a gente se depara com situações que chega no meio do caminho e acabou o dinheiro. E aí, como é que fica? Então ele acha que vai dar, né? E começa a fazer, aluga o imóvel, começa a fazer, aí falta dinheiro. Aí não consegue comprar o estoque para começar a produzir, a comercializar, ou falta dinheiro para comprar um equipamento fundamental para prestar um serviço. Então é fundamental que o capital esteja muito bem definido, você saber o que você vai gastar para poder começar a prestar o serviço, a comercializar o seu produto, né? Ter condições para isso. Uma outra questão é quanto à natureza jurídica, né? Natureza jurídica, quando eu me refiro, a sua empresa pode ser uma sociedade simples, uma sociedade limitada, uma sociedade empresarial limitada, uma sociedade limitada unipessoal, enfim, precisa saber se vai ter sócio ou não vai ter sócio, se é um profissional de profissão regulamentada, médico, dentista, então advogados, então assim, dependendo da profissão, você não vai ser registrado, a sua empresa não vai ser registrada na junta comercial, e sim num cartório. E isso também tem impactos tributários. Então é muito importante que você encontre defina claramente a natureza jurídica da sua empresa, né? Isso aí, o papel do contador é fundamental, aliás, em todas essas etapas, né? No final a gente vai falar disso. Regime tributário. Regime tributário da empresa. Tem lucro presumido, lucro real e simples nacional. É muito importante que saiba definir isso, ver o volume, o que se estima de faturamento, ver a carga tributária para aquele KNAI, para aquela atividade, a carga tributária no lucro presumido, no simples nacional, se tiver condições de fazer projeções de venda, de custos, né, para simular uma situação no lucro real. Para a empresa que está começando isso é muito difícil, mas minimamente você tem que fazer projeções, pelo menos para o simples nacional e para o lucro presumido. Então é muito importante ter isso claro, porque se você fizer uma opção errada, se você for orientado a fazer uma opção errada, você vai pagar imposto durante o ano inteiro. Se começou a empresa em janeiro, você só pode escolher outro regime em janeiro do ano subsequente, do ano seguinte, né? Se a empresa foi criada em agosto, vai pagar aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai até o final do ano pagando um imposto que poderia ser menor. Então é isso. O que é importantíssimo vocês que vão abrir empresa terem em mente? O contador, ele pode te ajudar desde o início, desde o primeiro passo que eu falei, que é escolher, definir claramente o objetivo social da empresa, o que você vai fazer, né? O contador pode ajudar você a definir isso, a questão do endereço, o capital, a natureza jurídica, o regime tributário. Então é fundamental quando você vai abrir a empresa, a primeira coisa a ser feita é procurar um contador, um bom profissional que te oriente nisso. Às vezes, outros casos que a gente vê, primeiro você aluga o imóvel, monta tudo e fala, agora eu vou procurar um contador para poder abrir a empresa. Quer dizer, ele já definiu o local, ele já tem tudo, quase tudo montado, aí ele vai procurar um contador e já diz, poxa, eu quero inaugurar dia tal. Então, assim, não é assim que se faz. Então, é fundamental, o primeiro passo é procurar um profissional de contabilidade que te assessore. E toma cuidado com gratuidade. Se quer ver coisa dar errada, vai por esse caminho. Então, assim, procure gente que tem condições de te acompanhar. Não se define contador apenas com honorário. Não é assim que se escolhe contador, né? Então, o contador é aquele profissional que ele vai te acompanhar. Ele está do seu lado o tempo todo, te assessorando nas decisões, desde as primeiras decisões. Isso sim é um trabalho de um contador que realmente acompanha a vida da empresa, a vida do empresário, né?
Então, gratuidade é o pior caminho que você pode optar, né? Então é isso aí, nós estamos aqui à sua disposição, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder falar com todos que tiverem questões relacionadas a essas que a gente tratou hoje, tá bom? Um abraço a todos.